E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje resolveremos os exercícios da semana 4 do PET Complementar Volume 2. Então vamos lá? No primeiro exercício, pede para a gente descrever como a teoria da força vital foi derrubada a partir dos experimentos de Waller. Então, turma, no ano de 1807, o químico sueco John Jacob Berzelius lançou a teoria da força vital, também conhecida como vitalismo, que defendia a ideia de que apenas os seres vivos eram capazes de estar produzindo compostos orgânicos. Dessa maneira, turma, tais substâncias não poderiam ser sintetizadas em laboratório. Aí, segundo Berzelius, os compostos orgânicos eles eram produzidos através de uma força vital, através de uma energia da vida que era característica dos seres vivos, o que impossibilitava a gente estar fazendo a síntese desses materiais em um laboratório. Mas essa história ela mudou no ano de 1828, quando o químico alemão chamado Friedrich Waller, discípulo de Berzelius, conseguiu sintetizar no seu laboratório a ureia, que era um composto orgânico a partir do aquecimento do cianato de amônio, um composto inorgânico, como na seguinte reação. Então, turma, o Waller ele deixou o cianato de amônio em aquecimento e produziu a ureia. Então, ele conseguiu sintetizar a partir de um composto inorgânico um composto orgânico. Isso foi revolucionário, galera, porque antigamente falava-se que só poderia se obter compostos orgânicos de organismos vivos, porque os organismos vivos eles teriam uma força vital, uma energia vital que permitia que só os organismos vivos produzissem os compostos orgânicos, certo? Mas com o experimento de Waller, isso foi revolucionário. Waller ele consegue produzir um composto orgânico a partir de um composto inorgânico. Isso muda totalmente a definição de química orgânica. Então a química orgânica, a partir do experimento de Waller, ela ganha um novo entendimento. Então, os cientistas eles passaram a definir a química orgânica como sendo a química que estuda os compostos formados por carbono, e não mais aqueles compostos originários de organismos vivos. Questão 2. Explique o que são funções orgânicas e indique como podemos identificá-las. Turma, as funções orgânicas são grupos de compostos que apresentam propriedades químicas semelhantes. Ou seja, em determinadas condições, determinadas substâncias em condições específicas apresentam o mesmo comportamento. Isso ocorre porque elas pertencem à mesma função orgânica. Então, substâncias que apresentam a mesma função orgânica, elas reagem de maneira parecida. Essa semelhança no comportamento químico está relacionada à presença do mesmo grupo funcional. A gente pode conceituar grupo funcional como sendo um agrupamento de átomos que vai estar aparecendo na estrutura da cadeia carbônica e que vai ser responsável pela semelhança no comportamento químico de uma gama de compostos. Então, turma, outra coisa interessante da gente estar falando é que para a gente classificar um determinado composto em uma determinada função orgânica, a gente precisa conhecer o grupo funcional. Conhecendo o grupo funcional, nós vamos estar conseguindo definir a qual função orgânica determinado composto pertence. Questão 3. Associe corretamente a que grupo funcional, que na verdade aqui seria qual função orgânica, tá, turma? Aqui está um termo incorreto. Pertence cada uma das substâncias a seguir. Então, turma, letra A. Aqui a gente tem um carbono ligado ao oxigênio no final da cadeia carbônica, na extremidade. Essa é característica de qual função orgânica? É característica de um aldeído, turma. Um aldeído sempre vai ter carbono ligado ao oxigênio na extremidade da cadeia. E esse carbono vai estar ligado com o oxigênio através de uma ligação dupla. É interessante falar isso também. Letra B. Observem que na letra B apresenta um oxigênio entre carbonos. Quando isso estiver acontecendo, isso é característica da função éter. Então, turma, sempre que vocês olharem na cadeia carbônica, identificarem oxigênio entre carbono, então é um éter. Letra C. Observem que tem um grupo OH no final da estrutura carbônica, no final da cadeia carbônica.
Essa é a característica da função álcool. Na função álcool, pessoal, esse grupo OH aqui, chamado de hidroxila, sempre vai estar ligado a um carbono saturado, a um carbono que só faz ligações simples. A hidroxila ela poderia estar tanto no carbono primário quanto no carbono secundário ou terciário, que continuaria sendo álcool. A única exigência para ser álcool, turma, é que o carbono que esteja ligado ao grupo hidroxila seja um carbono saturado, um carbono que esteja fazendo somente ligações simples com os outros átomos de carbono. Tá joia? Letra D. Observem que tem um carbono ligado com o oxigênio entre carbonos. Essa função orgânica é então uma cetona, turma. Nas cetonas vai estar aparecendo esse grupo C-O entre carbonos. Esse grupo aqui, turma, ele é chamado de carbonila, certo? Tanto para o aldeído quanto para a cetona. Só que a diferença entre aldeído e cetona é a posição da carbonila, a posição do C-O. Nos aldeídos, a carbonila vai estar aparecendo na extremidade da cadeia, enquanto nas cetonas a carbonila vai se encontrar entre carbonos. E por fim sobrou a letra E. A letra E, turma, observem que só tem carbono e hidrogênio. Mas professor, eu não estou conseguindo visualizar os carbonos e os hidrogênios. Claro que vocês não estão conseguindo, né, turma? Porque essa representação aqui é a fórmula de linha. Na fórmula de linha, oculta-se os grupos C, CH2, CH e CH3, certo? Então, turma, esses grupos eles estão ocultos aqui. Então, nós sabemos que nessa estrutura só vai ter carbono e hidrogênio. Se tem só carbono e hidrogênio, pertence à função hidrocarboneto. Então, turma, por hoje é só. Nossa aula terminando por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, peço que vocês tirem essas dúvidas comigo lá pelo nosso grupo do WhatsApp. Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!